Bem, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Estou aqui em Foz do Iguaçu, viajando de férias com a família e... Enfim, cara, você vai entender o motivo dessa minha risada já já. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dá essa moral aqui pra gente. E vamos embora pra gente poder falar um pouquinho sobre as notícias do Fluminense nessa sexta-feira, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, que isso realmente, de verdade ali mesmo, ajuda bastante aqui o trabalho. Tô viajando, né, de férias, mas enfim, faço questão aqui também de estar aqui atualizando vocês notícia, porque eu trato como trabalho e tem que ser mesmo. Isso aqui é um trabalho, vocês me dão uma moral gigantesca, então faço questão também de retribuir, dando toda a atenção. Cara, seguinte, tá? A gente já abre aqui falando que Renato Augusto, muito cuidado para não falar Renato Gaúcho, foi anunciado pelo Fluminense. Vamos ver o videozinho de anúncio do Renato Augusto? Craque. Gênio. Referência. Craque. Gênio. Rei. Rei. O que você acha desse cara aqui? Renato Augusto, do Fluminense. Tá aí o Renato Augusto apresentado, né, pelo Fluminense aqui, ó. Fotinha, usaram ali os moleques da base, acho que foi interessante ali usar esse foco ali em relação a um vídeo mais simples e tal, enfim. Se fosse mostrar gol dele no ano passado, seria um problema, né? Porque mostraria gol em cima da gente. Mas acho que focando ali também no quanto o Renato Augusto tem moral, né? Com os moleques. A gente está apresentando um cara muito grande em relação ao Fluminense, em relação ao futebol brasileiro. O Fluminense no seu site fez uma matéria ali falando sobre o acerto com o Renato Augusto. É um contrato até o final de 2025, tá? Então ele assina um contrato de 2 anos com a equipe do Fluminense. Ele deu algumas declarações ali pro site, né, pro próprio site do Fluminense, falando que está muito feliz, que já tinha esse namoro há um tempo, e poder ter a oportunidade de vir para o Fluminense, um time que foi campeão da Libertadores, com grandes jogadores, poder me juntar a eles e aprender é um motivo de alegria. Espero poder ajudar da melhor forma possível para que a gente conquiste mais títulos esse ano. Eu quero somar a um time que já é campeão. Tenho muito a aprender, mas tenho muito a ajudar. Então quero me juntar a esse time campeão para que a gente possa conquistar mais títulos e a gente possa começar a escrever a história com jogadores que já têm uma história muito bonita no clube e que eu possa escrever a minha história também. Enfim, Renato Augusto chega ao Fluminense, né, depois de ter jogado Copa do Mundo, ter passagem pela seleção brasileira, por outros times aqui do Brasil e também do mundo, e chega ao Fluminense agora no auge dos seus 35 anos, faz 36 agora em fevereiro. É isso, tá? Sobre Renato Augusto, a gente meio que já sabia, agora tá anunciado oficialmente. Vamos falar aqui de outra notícia. A gente fala sobre Luiz Henrique. Notícia... Cara, eu vi um monte de gente publicando essa notícia, eu vi lá na Rádio Melão, mas acho que o GE foi o primeiro a dar essa notícia, tá? Luiz Henrique não deve voltar pro Fluminense mesmo, não. A notícia, eu vi ela sendo publicada pelo Pepe Elias também, que é um jornalista lá que cobre, o Bet já trouxe ele aqui como fonte, já cobre lá pelo B-Soccer, né? Bem, essa notícia diz o seguinte: o Bet fez uma reunião ao longo da sexta-feira e indicou que emprestar Luiz Henrique não está nos planos, tá? Eles só querem venda. E o pedido para o mercado brasileiro é um pedido de 18 milhões de euros, algo em torno de 100 milhões, ali 95, 100 milhões de reais. É uma quantia muito alta. Tá? Muito alta, mas que se justifica considerando que o Luiz Henrique ainda é um ativo muito forte lá do Bet. Vale a pena o Fluminense pagar esse valor? Obviamente que não. Obviamente que não vale a pena o Fluminense pagar, porque é uma grana muito alta, seria mais disparado, mais que o dobro da maior compra da história do Fluminense, e não se justificaria. O Fluminense estaria até desvalorizando o jogador, que tem um selo de Europa, que sobe valor, e estaria trazendo para o Brasil, com um selo Brasil, que cai um pouco o valor. Então não faria o menor sentido.
O Betis fez isso, eles têm, né, a prerrogativa de fazer, podem ali fazer o que quiser com o jogador. Vamos ver como que vai seguir essa negociação. Aparentemente, nem o Flamengo tem interesse em pagar esse valor inteiro aí pelo Luiz Henrique, não. Já em relação ao outro ponto, é o Léo Chu, né, que está negociando. Vamos ver também, não tivemos muitas novidades aí sobre ele depois do vídeo que eu lancei mais cedo. Vamos ver quem que o Fernando Diniz e o Fluminense vai atrás ali para essa ponta. Deixa o like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever. E agora vem, né? Fernando Diniz da Silva, demitido da seleção brasileira. A notícia foi dada no GE. Globo, primeiramente, de que Fernando Diniz não é mais técnico da seleção brasileira. O treinador ocupava ali a função de interino e foi desligado pelo Edinaldo Rodrigues nessa sexta-feira, perdão. Bem, antes de eu entrar aqui nas outras apurações que foram feitas, por que eu ri lá no início? Quem acompanha aqui o Raiz Tricolor há muito tempo sabe que eu comecei o canal em 2018 e em 2020 foi a primeira vez que eu tirei férias do canal. E aí, quando eu planejei minhas férias 2 meses antes, pro início de dezembro ali, no finalzinho do ano de 2020, quando eu saí de casa de carro, e eu tinha decidido nessas férias não gravar vídeo. Quando eu saí de casa de carro, o Odair Hellmann foi demitido. Olha, melhor, pediu demissão. E aí foi todo aquele rebuliço daquela semana. Em 2021 eu tirei férias, quando eu peguei um voo no Rio de Janeiro, não tinha nada. Quando eu pousei em Natal, o Daniel Alves estava acertado com o Fluminense. E aí, enquanto eu estava de férias, o Daniel Alves não acertou mais com o Fluminense. Em 2022 eu tive filho, não tiramos férias. Em 2023, quando eu tirei férias, estava tudo bem e tal, ali no meio do ano, tínhamos acabado de perder para o River e tal. O Alexander volta a treinar antes do esperado. Nossa, boa notícia. E aí ele tem uma lesão de novo e fica mais 3, 4 meses sem jogar. Agora, pelo menos, a notícia foi boa, né? Eu postei isso antes de sair do Rio de Janeiro. Perdão. Chegando aqui, descobri que o Fernando Diniz tinha sido demitido da seleção. E por que eu digo que a notícia foi boa, cara? Porque, vamos lá, a gente sabe, por mais que tenham falado e tenham batido na tecla e tal, de que o Diniz não ia afetar, não ia mudar nada, etc. Ia mudar, gente. Eu falei isso desde o início. É óbvio que o desempenho do Diniz no Fluminense ia cair, pô. Ele tava dividindo o tempo com a seleção. E aí você vai falar, pô, Gabriel, mas você acha que caiu o desempenho? Pra mim, caiu. O Fluminense voltava de toda a data FIFA abaixo. Tomou o 4-2 do Vasco, voltou ali na sequência ruim também na data FIFA de novembro, agora não lembro se foi na de novembro ou se foi na de outubro. Enfim, não tava... Aí, por outro lado, né, se eu falei que foi uma notícia boa, é que no final das contas, pra onde que a corda arrebentou? Pro lado da seleção. O trabalho do Diniz, os resultados do Diniz na seleção são horríveis. No Fluminense são ótimos. O Fluminense foi campeão da Libertadores. Então, assim, aonde que ele talvez não esteja dando 100% ou não na seleção? E aí dane-se, né? E eu acho que até por isso que a seleção o demitiu. O Edinaldo Rodrigues, essa notícia foi vazada ali pro site da ESPN, o Edinaldo Rodrigues teria ligado para o Fernando Diniz e nessa ligação o Edinaldo disse que precisava de um técnico em definitivo e que não faria um convite ao Fernando Diniz porque ele não podia. E aí o Diniz retrucou dizendo, pô, mas você não me fez um convite, né? Enfim, você não me fez um convite de eu treinar a seleção. E aí o Edinaldo falou que não faria esse convite porque tinha um acordo com o Mário Bittencourt de não fazer esse convite em definitivo. E aí, enfim, de acordo lá com a ESPN ainda, o Fernando Diniz ainda perguntou se o Edinaldo avaliava o trabalho dele como ruim e o Edinaldo desconversou. O fato é que com essa volta do Edinaldo e sem o Ancelotti, não tinha por que o Diniz ficar de interino até o meio do ano. Ou o Diniz virava treinador da seleção agora, ou então ele era para ser demitido mesmo, a lógica era essa. E, obviamente, o Edinaldo não fez isso porque os resultados são ruins. A seleção brasileira tá com os piores resultados, sei lá, nesse século. Perdendo para a Venezuela e perde para a Argentina dentro de casa e perde para o Uruguai. É um resultado
são resultados pífios do Diniz à frente da seleção. Então, assim, neste momento, o meu olhar é esse. O Edinaldo só demitiu por causa dos resultados ruins. E quer saber? Dane-se. Dane-se. A notícia é boa. Porque, no final das contas, o Diniz fica no Fluminense. E essa forma como o Edinaldo Rodrigues tratou essa demissão, meio que não querendo dizer que estava demitindo pelos resultados, inventando ali um acordo com o Mário e etc, etc, etc. E eu já falei aqui, poucas coisas tiram o Diniz do Fluminense. Uma delas é a seleção brasileira. Seria, né, a seleção brasileira. Eu posso afirmar com tranquilidade aqui agora, né? O Diniz não sai mais para a seleção brasileira. Em hipótese nenhuma. O Diniz é muito esse cara de confiança. Acho que a única hipótese ali do Diniz sair do Fluminense é se ele for demitido, que também não vai ser demitido, ou se vir uma proposta da Europa, que também não parece que está vindo. Enfim, no final das contas, a notícia é boa. Diniz não treina mais a seleção brasileira, nas datas FIFA vai estar livre para poder se dedicar completamente ao Fluminense. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e eu espero que essa tenha sido a notícia bombástica das minhas férias, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!